Olá, pessoal! Eu sou Isabela Bola e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. Neste episódio, nós vamos falar sobre aprendizagem em contextos bilíngues. Então, para entender um pouco mais sobre esse assunto, acompanhe o nosso podcast. Bom, as práticas pedagógicas são ferramentas importantes, para o processo eficaz de ensino-aprendizagem. E nós sabemos que o uso de uma segunda língua, especialmente o inglês, permite mais acesso a informações que estão no mundo e desenvolve também mais as habilidades sociais e de comunicação do indivíduo. Então, como que o processo de aprendizagem acontece por meio de uma segunda língua? Para falar sobre isso, nós contamos com a participação da nossa querida Pri, que está sempre presente nos nossos episódios. A Priscila Lucena, ela é formada em Letras e Pedagogia, especialista em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa, pós-graduada em Metodologia e Práticas Bi-Multilingües, e ela é coordenadora do Departamento Acadêmico da IU. Pri, mais uma vez, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada de novo, Isa. Eu vou repetir, já falei isso em alguns episódios lá atrás. Espero que as pessoas não estejam cansadas de me ouvir. Com certeza não, Pri. Eu acho que você sempre traz boas reflexões, E a gente está sempre discutindo temas que, ao meu ver, são muito relevantes, para a educação e para a educação bilíngue. Eu também acho, sou suspeita, Esse tema, então, que é da minha área, ai. Exato, não teria pessoa melhor, para falar sobre isso. Bom, Pri, vamos lá. É preciso que as escolas e os educadores repensem as práticas pedagógicas, especialmente quando elas estão ligadas, a contextos bilíngues. Então, como que educadores podem estimular novos saberes por meio de outra língua? Olha que interessante pergunta. Olha só, isso aí dá uma assessoria, hein? Falem com a Yu, que a gente ajuda. Depois desse jabá, vou começar então aqui, vamos lá. Bom, a gente faz isso de forma contextualizada, Então, assim, já não cabe mais na sociedade de hoje que a gente tem falar de aprendizagem de qualquer coisa de forma que não tenha praticidade na vida e que não haja uma interdisciplinaridade aí, Estou falando isso porque se a gente está falando de educação bilíngue, aí a gente está entendendo que eu vou aprender outras coisas por meio da língua. Então, precisa ser útil, Para além da questão de programas bilíngues, escolas bilíngues, o que eu vou fazer com a língua precisa ter utilidade. Preciso aprender com a mão na massa ali, Então, eu acho que a primeira questão é como ele vai estimular. Ele vai estimular com isso, com situações práticas, ele vai estimular fazendo essa intersecção com outras áreas, vai estimular com atividades práticas. Não cabe na educação bilíngue o professor ficar sozinho falando, é deixar que o aluno participe, seja gente ali. Para além disso, a gente precisa pensar também que a educação bilíngue é duas línguas, Então, às vezes, a gente fica com medo do português, vai atrapalhar. De fato, se você não usa a segunda língua, no caso, eu vou falar sempre inglês por conta de ser a nossa área aqui, A língua com que a gente atua. Você está dando pouco input de qualidade para esse aluno e poucas oportunidades. Ele está com a língua que a gente pensa que fora da escola ele às vezes tem menos oportunidade de estar em contato com o inglês. Mas quando a gente se sente seguro para às vezes transitar entre as línguas, você está mostrando que é ser bilíngue. Então você está mostrando um comportamento bilíngue para esse aluno, Então existem momentos específicos que tudo bem transitar, mas o foco deve ser em segunda língua. Então, é aprender, sim, por meio de segunda língua. Mas, às vezes, você está ali explicando um conceito de matemática ou explicando alguma coisa de geografia. E aí, se você usa só um termo em português, vai ajudar tanto a avançar que você vai ganhar tempo, por exemplo, ao invés de você ficar desesperadamente parafraseando, usando estratégias, fazendo mímica e o aluno... O que foi? Aí você perde a atenção do aluno, ele se frustra. Então, às vezes, um termo ajuda. E é isso, não é? Não é ser bilíngue, é você transitar entre as duas com total segurança. E aí você mostra o comportamento leitor, Uma nova visão de... Leitor, olha, eu gosto muito de ler, gente. O comportamento bilíngue.
Muito legal, Pri. Bom, a gente já falou aqui algumas vezes de conceito, né? De escola bilíngue, escola que não é bilíngue, escola que tem um ensino de uma segunda língua mais forte, né? Eu não quero nem entrar nesses detalhes, porque a gente já debateu um pouco mais sobre isso em outros podcasts. Então, né? eu acho que agora a tarefa é as pessoas darem uma procurada, inclusive Exato. Também ler os artigos do nosso blog, que tem Exato. bastante coisa sobre isso, né? A gente fala muita coisa sobre isso. E partindo aí dessa base, né, vamos pensar que é uma escola que não é bilíngue. Ela consegue adequar os seus currículos para conversarem mais, né, com as propostas de ensino em um segundo idioma dos seus alunos? Se sim, de que maneira? Olha, vamos lá. Vamos pensar assim, depende do que ela quer. Então, acho que a gente precisa ser honesto com as nossas possibilidades. Então, uma primeira análise é conhecer o meu público. O meu público é um público que vai aceitar uma escola bilíngue? Então, é uma escola que já existe há muito tempo. Se eu transformar completamente o meu currículo para ter esse currículo com as línguas conversando, os currículos, né? Então, estou falando assim, matemática, por exemplo, ou história, vai ser bem aceito? Então, aí é um caminho. Agora, não. Eu preciso só de os meus alunos, porque assim, a gente pode ser, só vou voltar nesse conceito um pouquinho que ele é importante. A gente pode ser bilíngue para além da escola bilíngue. Eu sou assim, muitos profissionais que trabalham comigo são assim, a grande maioria do Brasil são assim, né? Porque escolas bilíngues sempre foram muito caras, né? Não é acessível, ainda não é acessível, né? E a gente consegue ser bilíngue para além da escola, né? E aí a gente pode ser bilíngue, então, por meio de um programa bilíngue. O programa bilíngue, ele tem, que é inclusive com que a IU trabalha, né? Ele tem a vantagem de ser assim, um programa que ele não vai mudar completamente o currículo da escola, mas ele vai exigir uma outra carga horária, de repente, um replanejamento dessa carga horária para que tenha mais conteúdo de língua, né? Aí a gente consegue aprender outras coisas, ainda assim, fazendo, por meio da língua, outras habilidades. Vou dar um exemplo da IU, porque eu acho que visualiza, né? E também que eu tenho propriedade no momento para falar. Quando a gente pega um clube da IU, que é cooking, por exemplo, e eu falei agora há pouco que a gente tem que ensinar a língua para uso da vida, ele vai o quê? Ele vai aprender a cozinhar, a experimentar alimentos, a negar alimentos, a falar de alergia, a conhecer a cultura por trás da realização de um prato, tudo por meio da língua. E isso ele não vai precisar mudar completamente o currículo para isso. A mesma coisa quando a gente está pensando num clube de arte, né? Eu vou aprender a me expressar pelas diversas linguagens artísticas por meio da língua inglesa. Então, eu não preciso necessariamente mudar inteiramente o meu currículo. Eu posso fazer algumas escolhas nesse sentido para continuar tendo uma educação bilíngue. Nesse caso aí, Pri, que você trouxe como exemplo os programas bilíngues aqui da IU, né, o aprendizado dessa segunda língua, né, do inglês, ele acontece por meio de outras áreas do conhecimento, né? No caso, cooking, no caso, arte. Acontece. Ele não está conversando com o currículo da escola, mas a gente está usando outras áreas do conhecimento, sim, para não ficar, como eu disse lá no começo, a língua solta, a língua pela língua, aquela coisa mecânica, que foi como eu aprendi e você também aprendeu. Né? Com certeza. E então a gente pode dizer, por exemplo, que quando o professor ele tem esse direcionamento, né, de ensinar uma segunda língua por meio de outras áreas do conhecimento, o aprendizado para esse aluno ele se torna mais significativo, de fato. Sim, porque ele tá vendo onde esse conhecimento que ele está aprendendo se aplica na vida e, além disso, com como ele conversa com outras áreas, né? A verdade é que, assim, todas as áreas se conversam de alguma forma, além do inglês, né? Geografia, se você vai fazer um mapa, sei lá, conversa com a matemática, por exemplo, né? O próprio cooking que eu citei agora, que é uma situação mais de vida, né? Quando você cozinha, tem língua, tem matemática, tem geografia, dependendo do que você estiver fazendo, tem história, né? Tem ciência. Então, olha quanta coisa tem. O que a gente faz na IU, e por meio, né, da educação bilíngue, é você deixar isso mais explícito, digamos assim, como todas essas áreas se conectam por meio da língua. Perfeito, Pri.
E como que esse professor, ele pode estimular esse aluno a criar, né, um repertório linguístico nesse segundo idioma, né? Por exemplo, no caso o inglês. E a partir desse conhecimento, desse repertório, né, expandir, né, o pensamento crítico social do aluno, né, de uma forma mais global e que ele tenha mais possibilidades de acesso a informações a partir deste repertório linguístico que ele cria. Olha, vamos pensar aí nessa pergunta. Vamos começar por repertório linguístico. O repertório linguístico é ele acessar todas as línguas que ele tem para se comunicar e para atuar, né? E aí, se a gente está falando atuar, e você falou usando o pensamento crítico e social, eu vou dar de novo exemplo prático para a gente ver como isso, né? Porque a gente usa esses nomes bonitos e as pessoas ficam, meu Deus, mas como é que eu faço isso de verdade? Exato, vamos traduzir em palavras simples. Então, aí eu tô lá, sei lá, usando um material, porque uma outra coisa também que eu gostaria de falar é que na educação bilíngue, por mais que eu aprenda também por outra área de conhecimento, eu preciso estudar a língua em algum momento, refletir sobre a língua, né? Eu preciso, faz parte, é metalinguagem isso. Nesses momentos, às vezes a gente usa material de, enfim, de editora, você está pensando sobre a língua ali, né? Aí a gente faz alguma pergunta, e eu vou dar uma pergunta que às vezes acontece. Tem muito livro didático, por exemplo. Estou usando a língua pela língua para ensinar material que as pessoas eu sei que tem por aí, sabe? Às vezes vem assim, uma pergunta no livro assim, qual é... Lembro de um livro que eu vi recentemente, estava escrito assim em inglês. Qual tipo de roupa você usa para ir para tal festa? Aí tem vários tipos de festa. Se você só pergunta isso não é desenvolver o pensamento crítico social do aluno. Ele só vai responder uma task ali, uma communicative task, né? Mas para que ele tem que responder isso? Aí vai precisar de um plus do professor, que aí é fazer uma pergunta que tire ele desse lugar comum. Então, você usa quais roupas para ir numa festa? Você usa qual, sei lá, roupa para ir numa festa de aniversário dos seus amigos? Por quê? Por que você usa essa roupa? Por que você faz essa escolha? Isso é devolver o pensamento crítico para ele, né? Tem alunos que vão responder assim, lembrando de adolescente, que era uma aula de adolescente. Eles vão falar assim, mas eu não falo sobre roupa, tô nem aí para roupa, não ligo. Não liga mesmo? Por que você não liga para roupa? E por que o outro liga mais para roupa e eu não? Então, esses porquês que vão além, muitas vezes, do material didático, é o que vai desenvolver o pensamento crítico, não só aprender a língua pela língua, porque, veja, com a pergunta, o que você usa para ir para uma festa, ele só está a língua pela língua. Agora, quando você faz os porquês, mas por quê? Você já parou para pensar por que você usa assim, não usa assado? Por que isso é importante para determinado grupo e para outro não é? O que isso quer dizer, né? Aí você está, sim, desenvolvendo pensamento crítico. Inclusive, eu acho que a gente... fazendo esse gancho, né, eu acho que um dos papéis do educador, né, em contextos bilíngues, é justamente fazer essa provocação no aluno, né, fazê-lo refletir sobre algo, e aí ele ajuda, a partir disso, a desenvolver o pensamento crítico do aluno, né, e acessar mais áreas do conhecimento, certo? Porque não tem material didático que consiga abranger a complexidade que é as escolas, né? Cada comunidade escolar é uma. E aí, qual é a necessidade daquela comunidade? O papel do educador aí é olhar para essa comunidade e ver quais são as provocações que ele vai fazer em termos de língua e em termos de pensamento crítico para fazer com que todo mundo avance. O que acontece é a insegurança, né? Então, assim, muitos de nós, né, não passamos por esse tipo de educação. Nem na escola e nem na faculdade. Aí o que acontece? A gente não se sente confortável para fazer ou provocações, ou não tem um embasamento, né? Aí até recentemente a gente gravou um podcast que eu falei sobre letramento. Então, aí eu acho que entra a questão do letramento de novo, essa questão de eu ter informação, conhecimento, para eu poder fazer o mesmo com os outros, para eu poder informar e dar conhecimento para os outros e fazer com segurança. É fácil? Não, não é. Mas também precisa de um apoio da escola para isso. Então, eu digo que o papel do educador está junto com o papel da escola. Vamos antecipar, então, na verdade, antecede. Qual é o papel da escola? O papel da escola é a gente pensar na realidade de fora dela, que é diversa e que a gente precisa de criticidade, a gente precisa de agentividade. A gente fala que a gente quer alunos assim, mas eles precisam de espaço para isso. O primeiro espaço que
a criança e o adolescente têm para isso é na escola. Não adianta dizer, porque é onde ele está vivendo coletivamente, é onde ele está vivendo com regras. Então, antes de pensar no papel do educador bilíngue, a gente precisa pensar no papel da escola. Porque às vezes, se ele não tiver esse espaço na escola, ele fica perdido, ele se sente sozinho. Então, eu faço uma leitura crítica nesse sentido também, sabe, Isa? É isso mesmo, Pri. E, bom, vamos falar agora um pouquinho, né, antes da gente finalizar, sobre as avaliações. Como que elas são feitas, ou então deveriam ser, né, deveriam ser feitas de uma forma ideal, pensando em educação bilíngue? Bom, aí a gente precisa voltar, quando a gente fala avaliação, a gente precisa voltar em alguns conceitos, né? Então, o primeiro deles é que eu entendo por língua e linguagem. Aí, como eu já iniciei falando, eu não sei se eu iniciei, agora fiquei confusa, porque a gente fala tanto sobre isso que eu já não sei se foi nesse podcast ou foi em outro. A gente conversa, fala tanta né? coisa, né? Fala tanta coisa sobre isso que eu já não sei. Mas vamos presumir que eu não tenha dito isso aqui, né? Já não lembro, então eu vou falar agora. Que eu estou entendendo eu falei, lembrei. Que eu estou entendendo que a linguagem é a língua é para ser usada, né? Ali no cotidiano, no dia a dia. Falei aqui, não foi só. É que eu falo sempre isso. Tô repetitiva. Porque é importante mesmo, né? E é o objetivo principal, né, da língua, é para ser usada, né? Exatamente. Então, se eu penso que a língua é para ser usada, a avaliação tem que estar ali, né? De acordo, não ser uma avaliação mecânica da língua. Aí a gente pensa, né? Qual é esse construto? O que eu vou avaliar ali? Então, se eu quero que a língua seja de uso, eu não posso fazer perguntas de sujeito, verbo e predicado. Não faz sentido perguntas gramaticais, né? Eu tenho que considerar também a avaliação nessas outras áreas de conhecimento. Então, inclusive, vou citar de novo nossos exemplos, porque eu falei, é o que eu tenho mais propriedade para falar também, né? Então, Nail, quando a gente está falando de Reading Club, Cooking e tal, a gente tem avaliações específicas para essas áreas, boletins específicos para eles, porque a gente está ensinando por meio deles. Eu não posso ignorar o processo de leitura, nem o comportamento enquanto está na cozinha, enfim, não dá para ignorar. Então, não dá para avaliar também só a língua. Eu preciso avaliar as outras áreas de conhecimento que eu trabalhei, porque elas são importantes, né? Eu não estou trabalhando arte, eu não estou trabalhando reading, estou trabalhando cooking, porque eu não acho que tenha ganho por aluno. Então, se tem ganho, eu preciso avaliar que ganho é esse, né? Então, eu preciso avaliar também nessas áreas de conhecimento. Perfeito, Pri. E agora, caminhando, né, para o final aqui do nosso episódio, eu abro o espaço para você deixar uma mensagem final ou fazer um comentário que queira. Bem, Isa, como eu falei que eu sou repetitiva nesse assunto, vou terminar defendendo que a língua, ela para ser usada. A língua, a gente precisa pensar em práticas de sala de aula que envolvam o ensino da língua social, né? Eu tô aprendendo para me comunicar, então não é um aluno ali passivo. E aí, a educação bilíngue entra aí porque, né, como a gente já falou aqui, ela conversa com outras áreas de conhecimento, ela conversa com novas maneiras de ser e estar no mundo. Então, eu vou terminar defendendo a gente deixar de fazer perguntas que não façam sentido, como eu coloquei algum exemplo aqui, né, que a gente tem que ir atrás do porquê das coisas. Enfim, é isso, esse é meu recado final. E queria aproveitar e agradecer o convite mais uma vez. Exatamente, Pri. Imagina, eu que agradeço pela sua participação. E eu queria só retomar também um outro ponto que eu achei muito legal da sua fala, né? Que é muito importante a gente sempre pensar nessas provocações, né? Que os educadores devem fazer para os alunos, né? De forma a deixá-los mais reflexivos, né, sobre o assunto, e aí, a partir daí, eles vão conseguindo construir os seus diálogos, criando as suas linhas de raciocínio, formando suas opiniões, que eu acho que, afinal de contas, é isso que a gente espera, né, com uma educação bilíngue, é conseguir formar cidadãos que sejam capazes de interagir aí no mundo, né, por meio de uma outra língua, no caso, o inglês, né? Olha, muito bem lembrado, Isa, é isso mesmo, porque se eu só ensino a língua e eu não faço uma pergunta, né, nesse sentido, que olhe para o social, para esse uso social dela, porque foi esse exemplo que eu dei, né? Então, se eu só estou ensinando roupa, e daí, né? Estou só ensinando roupa, eu não estou
ensinando ele a ser crítico. Então não adianta eu dizer que educação bilíngue é para ser crítico se eu não faço, ponho ele nessa situação de criticidade. Então muito bem lembrado. Gente, então vamos lá. Mas recapitulando aqui a partir do que a Isa falou, vamos também fazer perguntas e trazer, não só fazer perguntas, né? Trazer contextos, trazer provocações. Uma outra questão prática também, por que às vezes eu vou ler um texto que seja só um texto de países, de país americano, ou americano é país americano, gente, que fez isso, dos Estados Unidos ou algum país na Europa? Por que eu não posso trazer um texto em inglês africano, por exemplo? Que a gente tem o inglês como segunda língua na África. Exatamente. Né? Então, para tirar desse lugar comum. Então, tirem os alunos e a si mesmos do lugar comum. Perfeito, Pri. Ai, adorei o nosso bate-papo, foi muito gostoso, muito enriquecedor e mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui, é sempre um prazer ter você com a gente. Obrigada, Isa, e obrigada a vocês que me escutam aí, sempre, muito obrigada. E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!